Opa, boa noite. Teu microfone tá mutado, pastor. Ah, agora sim. Tá melhor aí ou não? Ah, mais ou menos. Eu tomei uma injeção, mas eu tô meio zonzo ainda. Tô meio fora ainda. Eita. Tomar uns remédios a semana inteira agora. Me falou de gastrite, é isso? Que deu? É, Atacou? gastrite viral, ele falou. Acho que deve ter atacado a gastrite que eu já tinha, né? Aquele exame que você fez lá, tava normal, né? É, então, o exame não deu nada, só que aí pra mim marcar retorno pro médico tem que esperar sair a cola ainda. Porque o médico pediu pra fazer Ah, os dois exames antes de voltar, e aí a cola demora bastante pra sair, parece. nossa, faz tempo que você fez a cola, não faz? Ainda eu fiz. Ah, faz uns 2 meses já. É, vai fazer 2 meses agora em abril. Ah, tá. A cola você chegou a fazer? Ainda não. Ah, tá. É, Porque realmente. Demora, né? é do SUS, né? Aí os caras demoram um pouquinho. Eu até tava vendo de ir atrás de um convênio pra fazer isso, mas pelo que eu vi, o convênio tem carência também, não dava pra fazer nada. Convênio é 30 dias, né? É. Carência. Boa noite, boa noite. Quem chegou aí? Quem chegou? Ô, Paulo, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? E vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Fala, Davi. Ô, Paulo, não deu pra ir no domingão no culto? Oi, desculpa, não entendi, pastor. Não conseguiram chegar a tempo pro culto lá, é domingão? Boa noite, papai. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindos. Não deu certo, pastor. Deu uns conflitos e desencontros aqui. Mas enfim, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, que bom, graças a Deus. E aí, Davi, boa noite, Davi. Boa noite, pastor. Tudo bem? Meu irmão, tudo em paz, graças a Deus. E aí, as provas, já chegou lá já, o tempo de prova já? Ainda não. Acho que semana que vem ou na próxima começa, mas aí vai até metade de abril. Nossa, beleza, hein?
Bom dia, bom dia. Boa noite, Giovana. Tudo bom, Fia? Giovana, Boa noite, pastor. tudo bem aí? Tudo sim, graças a Deus. A mãe, o pai, o Mateusão. Uhum. E você tá fazendo muito doce aí ou não? Por enquanto, não. Tem aula essa semana de curso lá? Essa semana não. Essa semana ela vai fazer um curso no Rio. Ó, que chique, hein? A professora sua aí tá chique, hein? A confeiteira aí é. Ela é de Piracicaba ou daí? Não, ela é minha vizinha. Nossa, beleza. Hum, Fala, Duque. Tá bom, Duque? Tá ouvindo nós aí, Duque? Alô, alô. Rapaz, deu tempo de jantar, Duque? Deu, né? Comi pastel. Oh, aí sim, hein? Pastel da avó ou você pegou? Você comprou ali da igreja ali? Não, da avó, da avó. Nossa, aí é bom, hein? Puxa vida. Vocês conseguiram terminar os cartazes lá no domingo? Ah, sim. Eu acho que só eu que não terminei mesmo. Puxa vida, hein? Rapaz do céu. Não deixava eu Vai terminar. se, vai se reunir ainda outro dia para fazer cartaz ou não? Então, eu acho que seria bom a gente se reunir também no sábado, como é que Dá tá pra, todo mundo lá então, já. dá para fazer tal. É, a galera já vai e já fica, né? A galera já vai e já fica para fazer o negócio. E aí, Livinha, Net, tudo bem? Lívia, boa noite, Lívia. Boa noite, pastor. Tudo beleza? Tudo? O que você tá dando, cascando o bico aí já, hein? O Dudu aqui fazendo lição. Eu não tô conseguindo. Ô, Dudu, parabéns, viu, Ajuda, Dudu? pastor. Sai desse troço aí e vem me ajudar. Parabéns, viu, Dudu? Deus abençoe sua vida. Fiquei sabendo que ficou mais velho ontem, né? Deus abençoe você, viu? Muitão. Responde. Obrigada. Obrigado. Vamos comer. Ó, vamos comer, vamos embora. Vamos comer. Ai, minha mãe fez lasanha hoje, lasanha? pastor. Nossa, tô subindo aí, acabando o negócio aqui, já vou subir já. Que beleza, hein? Só dar mais uns 3 minutinhos aí, a gente já começa, hein?
Manda uma foto. Filma o rango aí, Lívia. Filma aí pra nós. Ai, vou mostrar. Pera aí. Boa noite, Cíntia. Graças a Paz. Ou é o Raul? Boa noite, pastor. Graça e paz. Cadê, Bem? cadê? Olha que pratão de lasanha, gente. Corte. Olha que maravilha. Nossa. Olha lá. Aí é bom demais, hein? Jesus amado. Tudo bom aí, Cíntia? Tudo bem, tudo em ordem, graças a Deus. Foi lá na escolinha hoje ou não? Hoje não, eu vou de segunda, quarta e sexta. Ah, tá. Tá. E o Raul melhorou? Melhorou. Daqui a pouco Filmou? ele tá aqui. Pastor, a Luana pediu para avisar que elas não vão entrar hoje, tá? Tá bom. Pode deixar. Que a Júlia tá fazendo lição e a Luana tá com dor de cabeça. Ah, muito bem. Vamos dar início então aí, né? Ao nosso tempo aqui com Deus. Vou pedir ao Paulo. Tá me ouvindo aí, Paulo? Tô ouvindo sim. Faz uma oração pra gente começar aí, por favor. Claro, pastor. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos aqui reunidos, ó Pai, mais uma vez, para aperfeiçoarem, ó Pai, o seu conhecimento nas Escrituras, ó Deus. Que possamos, ó Pai, nesse tempo, aprofundar nosso conhecimento, ó Deus, que possamos, ó Deus, nos aperfeiçoar, ó Deus, e que possamos, ó Pai, conhecer mais de Ti, ó Deus, neste momento, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a vida do Duque, a vida do pastor, ó Deus, que eles possam nos conduzir, ó Pai, possam nos ensinar nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe cada um dos meus irmãos, ó Pai, abra o entendimento deles para o que vai ser exposto, ó Pai. E ajude o expositor, ó Pai, a expor o conteúdo de maneira clara, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, Duque. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Beleza. Eu não vou abrir a câmera de novo porque tá ruim a internet aqui, né? Minha avó já reclamou, né? Que para reclamar eu deixo com a minha avó. E o pessoal vai aumentar a internet aqui, né? Então não vou conseguir abrir a câmera aí para vocês, né? Graças a Deus, né? Sobre as cartas, nós já terminamos todas as cartas, né? De forma bastante resumida mesmo, né? Eu apresentei cada uma das cartas gerais, né? Não paulinas. E eu também. Você quer falar, pastor, que você está com a mão levantada? E aqui a gente vai. Eu vou terminar o livro, porque eu sigo o livro Cartas Gerais, né? E aqui no finalzinho ele vai tratar muito a respeito da harmonia da palavra de Deus, né? E para isso eu vou usar dois textos, né? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Que primeiro é Romanos 3. Vamos todos abrir em Romanos 3. Calma aí, deixa eu abrir. Romanos 3. Versículo 28, né? Só que eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler a partir do 26, né?
3:26. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, será que podemos nos vangloriar? De modo algum. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras ou na obediência à lei, está baseada na fé em Cristo. Assim, somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos de acordo com a lei. Então, prestem muita atenção nesse versículo 28, né? Eu vou ler mais uma vez, né? Assim, somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos de acordo com a lei. Beleza? Vamos abrir agora em Tiago 2, no qual a gente já estudou. Tiago, capítulo 2. Versículo 26. Isso. Versículo 26. Tal como o corpo está morto quando não há espírito nele, assim também a fé está morta se não for acompanhada de boas obras, né? Eu trouxe esses dois versículos porque quando nós lemos, às vezes a gente pode enxergar, né, à primeira vista, como contraditórios, né? Porque nós lemos, Romanos 3 está falando que somos salvos pela fé e independe das obras que a gente faz. Só que Tiago aqui, ele está falando que assim também a fé está morta se não for acompanhada de boas obras, né? Às vezes a gente pode raciocinar aqui, né? Nossa, tá se contradizendo, né? Porque Tiago aqui também está falando que as obras também são importantes, né? Que de alguma forma salvam também, né? E eu vou ler aqui o trecho de introdução das cartas gerais, né? Do livrinho. Introdução. Encontramos às vezes algumas dificuldades para harmonizar ensinos das cartas ou de outros livros da Bíblia. A carta de Tiago, por exemplo, parece contradizer os ensinos de Paulo sobre a doutrina da justificação. Citamos esse caso porque é considerado principal quando se fala desse assunto. Nessa lição, vamos procurar harmonizar tais ensinos, porque muitas vezes compreendidos, muitas vezes mal compreendidos, né? No espaço pequeno de uma lição para um estudo em tempo limitado, não seria possível tratar de todos os aspectos deste tema. Procuraremos dar princípios que sirvam para orientar no aspecto geral, né? Aqui ele vai dar exemplo desses dois textos, né? Porque é bastante comum, né? Até mesmo o próprio pastor já usou ele nos estudos que nós tivemos no passado. E eu vou usar eles, né? Porque eu quero trazer um ensino, né, para vocês da importância que é nós estudarmos a Bíblia, né, por inteiro, né. Nós temos que enxergar ela por inteiro e não apenas por versículos, né. Nós temos que entender que Tiago escreveu uma carta, né. Paulo escreveu a carta aos Romanos, uma carta, né, e essa carta, ela vai muito além do que um versículo, né? Ele não escreveu um versículo, né? Ele falou, agora é o versículo 26, escreve aí para mim. Mas ele escreveu uma carta, realmente, né? E o primeiro ponto, né, para que nós possamos estudar a Bíblia e procurá-la entendê-la, né, é primeiramente pedir ajuda do Espírito Santo, né? Nós temos que entender que o autor da Bíblia é o próprio Deus, né? Ele inspirou homens através do Espírito Santo para que eles escrevessem essas palavras, né, dignas de confiança. E nós temos que reconhecer as nossas limitações, né? E outra coisa também, né, que nós temos que antes de qualquer coisa, né, antes de a gente ver de lermos, né, algum versículo, é entender o contexto, né? É algo extremamente importante, porque isso vai nos ajudar a entender o que o autor quis trazer que Deus quis trazer com
essa escrita, né, o que a Bíblia está dizendo aqui, né? E o primeiro ponto aqui, né, é o caso de Romanos 3:28, né? E, bom, o escritor de Romanos foi Paulo, como a carta aos Romanos foi Paulo, né, como eu já disse no começo. E o propósito de Paulo, né, nós vemos que ele trata muito a respeito da justificação, né? Ele vai escrever esse tratado, né, incrível que é Romanos, e ele vai falar ao povo, né, os romanos que naquela época eram predominante judeus, né? Eram judeus que tinham saído de Jerusalém para viver em Roma, né? E eles ainda não entendiam a respeito da diferença entre a fé, né, e a lei. Eles, de certa forma, acreditavam que essa fé era somente para os gentios, né? Para eles era as obras, era cumprir a lei, né? E Paulo ele vai quebrar isso, né? Ele vai colocar todos nivelados, que todos foram nivelados pelo pecado, né? Todos são pecadores, né? Que a lei está lá, a lei é boa, a lei é perfeita, só que ela evidencia o pecado, porque nós não conseguimos cumprir, né? Todos nós somos pecadores. Nós lemos lá, né, o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Ali a gente já se dá mal, né? Porque no dia a dia, né, quantas vezes nós colocamos outras coisas acima do nosso Deus, né? E Paulo ele nivela todos, né, dizendo que todos pecaram, né, todos estão destituídos da glória de Deus. E o foco nele, né, nesse versículo, né, no 3:28, é dizer exatamente que as nossas obras estão contaminadas pelo pecado, né? Nada do que a gente pode fazer agrada a Deus, né? Nós estamos debaixo da ira de Deus, mas Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei, né? Ele fala a respeito da fé em Cristo Jesus, né? Que não é uma simples fé comum, né? Como o pastor estava dando aula hoje, mas uma fé em Cristo Jesus, né? E eu vou ler mais uma vez para a gente não esquecer, né? Assim somos salvos pela fé em Cristo e não salvo pelas coisas boas que fazemos, de acordo com a lei. Então, o ponto aqui que a gente tem que entender que Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé, né? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não de acordo com a lei, né? E não de acordo com a obediência à lei, porque isso para nós é impossível, né? Nós não conseguimos cumprir a lei porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? E o que Tiago vai dizer aqui, né? Ele vai dizer a mesma coisa, né? Só que o foco dele é outro, né? Nós temos que também entender o contexto de Tiago. Tiago, ele escreve no contexto mais amplo mesmo, né? Nós vemos que no capítulo 1, versículo... calma aí que eu esqueci. No versículo 1 mesmo, né? Ele vai destinar suas cartas ao povo de Deus espalhado entre as nações, né? Aqui ele dá um contexto mais amplo, né? Não que Romanos não seja para nós também, né? E Tiago aqui, ele foca a respeito dos judeus que estavam querendo doutrinar os gentios a seguirem a lei da mesma forma, né? Eles viam os gentios, né, que viviam da sua forma, né, eles não enxergavam aquilo como certo e queriam, de certa forma, pregar não o evangelho de Cristo, né, mas sim a lei. E também ele trata muito da questão da hipocrisia, né, no qual os judeus diziam que tinham fé, mas eles não, as suas obras, né, as suas atitudes não mudavam, né. Eles continuavam a viver suas práticas religiosas, né, naquela época. E eu vou ler mais uma vez aqui, Tiago 2:26, porque ele vai dizer, né, tal como o corpo está morto quando não há espírito nele, assim também a fé está morta se não for acompanhada de boas obras, né. Aqui, na última vez que eu dei a carta de Tiago, né, eu também falei
a respeito aqui que Tiago, na sua própria carta, ele vai comparar a fé sem obras com a fé com obras, né? Ele vai falar que a sua fé, né, se não implica em nenhuma atitude de obediência a Deus, essa fé não existe, né? Tanto é que Tiago e até mesmo Paulo vão usar o mesmo exemplo, né? A vida de Abraão, no qual Abraão creu em Deus, tanto é que ele obedeceu, né? Até trazendo a respeito da própria fé, né? Porque o pastor, né, nos trouxe hoje, né? Que vocês vão aprender, quem não foi hoje, aprender sábado, né? A respeito da fé. A fé comum, né? Aquela que todos nós temos, né? Por exemplo, se a Cíntia, por exemplo, eu vou usar a Cíntia aqui, chegar e falar pro Raul, com um chinelo na mão, falar, se você não arrumar seu quarto, você vai apanhar. O Raul, se ele creu realmente no que a Cíntia disse, ele vai arrumar o seu quarto, né? Porque eu acho que a Cíntia, ela dá uma chinelada forte, né? Eu acho que talvez o Raul vai ficar realmente acreditar nisso, né? E então a gente entende a respeito dessa fé comum. E da mesma forma, essa fé em Cristo, né? Quando nós cremos, né? Oi. E da, da mesma forma, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós obedecemos a sua palavra, né? E Tiago, ele vai tratar a respeito disso, né? Que essa fé em Cristo Jesus, se não for acompanhada de uma vida em obediência à palavra de Deus, ela não existe. Não houve uma conversão, né? Você não realmente creu na palavra de Deus, né? Porque se você crê, você irá obedecer à palavra de Deus, né? A Bíblia nos chama a viver essa nova vida, porque nós somos nova criatura, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Através da nossa confissão dos nossos pecados, quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, né? Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo habita em nós agora, né? Nós somos batizados pelo Espírito Santo e somos nova criatura, né? Então, aqui o foco, né? É bom que a gente entenda esse contexto aqui, né? Para quem que Tiago estava escrevendo e por qual motivo ele estava escrevendo, né? Por isso que é importante, quando nós ouvirmos alguma coisa, né? Quando nós ouvirmos de outras pessoas algum conteúdo na internet que está dizendo alguma coisa que você ficou em dúvida, né? Ele vai falar alguma heresia e você não tem tanta certeza, nós temos que lembrar que a nossa certeza é a nossa fé em Cristo Jesus e que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, nós estaremos sempre dependentes, né? Sempre, como posso dizer, totalmente dependentes da palavra de Deus, né? Então, o que a Bíblia falou, isso é a verdade, né? Então, é importante, qualquer dúvida que a gente tenha no nosso coração, né? Porque às vezes são muitas, né? Eu lembro que eu tinha muitas, né? Hoje em dia eu tenho menos, né? Porque graças à vida dos irmãos que me ensinam, né? Graças a próprio Deus, né? Que tem muitas vezes iluminado o entendimento e tem fortalecido a minha fé, né? Mas no começo eu tinha muita dúvida, muita dúvida mesmo. Eu era muito ingênuo, né? Eu sempre fui muito ingênuo, né? Eu sempre falo os meus medos em relação a Deus. Mas eu lembro que eu vou dar um exemplo aqui, né? Só para ilustrar bem. Quando eu tomei a vacina do Covid, né? Eu lembro que foi a segunda, né? Eu me converti na primeira para a segunda dose, né? E eu lembro que eu cliquei no vídeo e o cara tava falando que era a marca da besta, né? Aí eu não tinha começado a ir na igreja do pastor, né? Aí quando eu ouvi aquilo, eu surtei, eu realmente tive uma crise de pânico, porque eu falei, meu Deus, eu tô condenado.
deu ruim demais. E eu fiquei desesperado mesmo. Eu lembro que eu até corri e me ajoelhei, eu comecei a orar a Deus, porque eu ainda não tinha esse conhecimento, né? E graças a Deus, Deus usou a vida do pastor, Deus usou eh, outros vídeos também que eu vi que estavam falando a respeito que isso não tinha nada a ver, né? E confortou meu coração, né? Porque quando nós temos a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós clamamos a Ele para que Ele nos dê entendimento, Ele vai nos direcionar para a tua vontade, né? Às vezes Ele vai usar a vida de outros irmãos para nos ensinar, até mesmo quando nós estamos sós, a sós com Deus, né, no nosso quarto, Deus vai iluminar o nosso entendimento. Então, nós temos que procurar, né, cada vez mais ler a Bíblia, né? Porque lendo a Bíblia é que vai, às vezes, surgir alguma dúvida, né? Porque é bom a gente começar a ler a Bíblia para começar a esclarecer, né? Porque nós temos que estudar, nós temos que meditar na palavra de Deus e temos que estar com a doutrina dos apóstolos firmes, né? Ter a plena certeza, né? Porque a fé é a certeza, né? A fé não vem com dúvida, né? E a própria palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Então, é de extrema importância, né, quando nós lermos cada parte da Bíblia, qualquer dúvida que você comece a ter, leia de novo, né? Releia. Às vezes você lendo de novo, você vai entender melhor o contexto, né? Volte um capítulo anterior, né? Para ver o que estava falando hoje. Escrevam também, algo que eu tenho falhado, né? Que eu acho que eu tenho escrito muito pouco, né? E é algo que ajuda a esclarecer nosso entendimento, né? Também busquem grifar, né? Eu sou meio contra isso, né? Eu confesso, não gosto de ficar grifando na minha Bíblia, mas se vocês gostam também é um ponto para ajudar, né? Grifar os pontos chaves, né? Por exemplo, você ir lá escrever, grifar justificação, né? O que significa justificação, né? Aí você pode ir no dicionário, né? No próprio dicionário português vai escrever, vai falar sobre a justificação, o que que é. Aí você vai lá, vai colocar o que que é longanimidade, né? É uma palavra difícil, né? Que a gente não usa no nosso vocabulário, né? Então, procurem cada vez mais mergulhar na palavra de Deus, né? Pois isso vai fortalecer a nossa fé, né? Quando nós estaremos, quando nós muitas vezes estaremos diante de pessoas que vão falar mal da Bíblia, vão colocar dúvidas com no mau desejo, né? Querendo de alguma forma tentando te persuadir, você vai estar com a palavra de Deus na ponta da sua língua, né? E você não vai cair nessas heresias, né? Até mesmo porque as cartas foram escritas também com esse propósito, né, de combater as falsas heresias que tinham surgido na época, né, e graças a Deus que surgiram naquela época, né, porque já escreveram e agora nós estamos cada vez mais armados, né, diante delas, né, porque essas mesmas heresias que Tiago, que Paulo, que Pedro combateram, é as mesmas de hoje, né, só que só tem nomes diferentes, né, e cabe a nós agora desfrutarmos dessa da palavra de Deus, né? Que é algo que Deus nos deixou com um imenso carinho, né? Alguém que o próprio Deus inspirou homens para escrever e nós temos esse privilégio, né? De por pouco tempo ainda sermos um país que ainda não é proibido usar a Bíblia, né? Porque é algo que futuramente eu creio que vai ser tirado, né? As pessoas não vão suportar mais, ao ponto de começarem a proibir, né? Já estão alterando alguns versículos, né? É questão de tempo até que comecem a tirar a Bíblia, né? Mas será que quando tirarem a Bíblia de papel, né? Será que teremos no nosso coração, né?
é algo importante também que nós devemos questionar a respeito do nosso cristianismo, né? Até mesmo tem o filme, o livro de Eli, né? Que é muito bom, né? Eu nunca assisti ele inteiro, eu só assisti metade, mas o pastor falou que é muito bom, eu tenho que terminar de assistir um dia. Mas era um cara que decorou a Bíblia inteira, né? E, nossa, imagina. Inclusive tem um campeonato de Bíblia que eles começam a recitar salmos, de crianças, né? Que começa a falar um capítulo aleatório e a pessoa começa a recitar isso, né? E é algo importante também, né? Decorar versículos, né? Algo que eu me cobro bastante também, né? Eu tenho uma memória já ruim, aí sempre escapa, né? Às vezes eu ouço alguma coisa e eu quero falar a palavra de Deus, aí foge o versículo, né? E aí eu murcho também, né? Aí eu também me cobro bastante nesse sentido, né? Então, também se desafiem, né? Ah, eu quero decorar isso, né? Fica uma semana lendo esse versículo, né? Ore a Deus, né? Para que você também possa dizer esse versículo, né? Para alguém, né? Porque às vezes você pode ser usado, né? Pode ser usado por Deus para falar algo que o próprio Deus queria dizer para a pessoa, né? Através da palavra de Deus, né? Então, nós temos que cada vez mais, né, ler e meditar na palavra de Deus, né? E eu vou ler por último aqui, Efésios 2, acho que é o último versículo que eu vou ler. Opa. Efésios. Calma aí, eu tô achando. Efésios 2, 8 ao 10. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então, esses três versículos, essas três passagens, pouquinhas passagens, né? Eles complementam entre si, né? Paulo escrevendo a respeito que nós somos salvos pela fé, né? Isso vem do próprio Deus, né? Não é pela lei. E Tiago vai dizer que que essa fé em Cristo Jesus, ela resulta numa vida de obediência, né? E se não implica numa mudança de atitude, ela está morta. E da mesma forma, Efésios também vai dizer que nós somos salvos para as boas obras, né? Essa fé, ela vai resultar numa vida de atitudes que refletem a Cristo, né? Então, eu trouxe esses dois para objeto de comparação, né? Para que um exemplo, né? Para que não caiamos em heresias, não sejamos escravos da dúvida, né? Às vezes surgiu uma dúvida no seu coração e você vai lá, vou deixar quieto isso aqui, né? Ou começa a questionar se realmente a palavra de Deus é perfeita, se realmente o que está dizendo aqui é verdade. Então, matem a dúvida pela raiz também, né? Perguntem ao pastor, procurem ler o contexto das passagens, né? É extremamente importante. Se você tem uma Bíblia de estudo também, busquem essas ferramentas e, acima de tudo, busquem, orem a Deus pedindo sabedoria e entendimento, né? Pois é o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra de Deus, né? É Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos exortar quando precisamos também, né? Não sejam dependentes também dos estudos, né? Ah, eu vou ler a Bíblia só quando eu estiver no estudo, né? Ah, eu tive estudo aqui de terça-feira, não vou ler mais a Bíblia, mas busquem ter seu relacionamento
íntimo com Deus, né? Sós a sós com Deus, né? Porque Deus ele trata individualmente as pessoas, né? Às vezes às vezes quando nós deixamos de ler um dia a palavra de Deus, nós deixamos de aprender algo novo, né? Então é mais curto, né? Não é uma carta em si, porque a gente já terminou todas as cartas gerais, mas que eu queria desafiá-los também leiam mais, né? Leiam mais da palavra de Deus, busquem meditar na palavra de Deus, não somente ficar lendo, né? No intuito de terminar rápido, mas busquem meditar, busquem degustar da palavra de Deus, porque ela nos ensina muitas coisas, né? Quando nós até mesmo o pastor trouxe a respeito das figuras de linguagem, né? Isso é extremamente importante a gente saber também, porque isso vai esclarecer as nossas dúvidas, vai esclarecer o entendimento do que Deus quis trazer, né? Através dessa ironia, através daquela parábola. Então, é importante a gente estudar também, né? Principalmente para vocês que estão na escola ainda, né? Vocês vão matar dois coelhos numa cajadada só, né? Tem prova de figura de linguagem, estudei lendo a Bíblia. Olha que maneiro, né? E então acho que é isso mesmo. Acho que era isso. Legal, boa, Vinão. Deus abençoe, né? Foi um tempo aí muito importante, essas cartas que nós aprendemos aí, né? E a conclusão hoje de suma importância, eu diria, né? Eu acho que a gente tem que aprender a, a dizer assim: eu não sei, a primeira vez que a gente for abordado em algum assunto que a gente não conhece biblicamente. Mas a segunda vez a gente possa responder assim: eu não sabia, mas agora eu sei. No sentido de que a gente foi buscar a conhecer mais profundamente determinado assunto. Eu tinha um costume muito, era algo assim corriqueiro, né? Quando eu ouvia a mensagem do domingo à noite, então eu chegava e ia avaliar tudo aquilo que eu tinha visto, que eu tenho costume de anotar as mensagens, né? Não sei se vocês já perceberam, quando o Duque prega, o pastor André prega, eu sempre tento fazer o máximo possível um resuminho e assim, de uma maneira mais fiel possível ao que eles falaram e envio no grupo. Então, esse registro é uma maneira de eu poder olhar ali no dia seguinte e consultar de novo os textos, né, para que eu possa estar mais íntimo ainda do assunto que foi trazido, né. Então, quando nos abordarem sobre um assunto, né, e a gente não conheça, seja real, fala eu não sei. Mas de uma segunda vez abordado o assunto, que você possa dizer eu não sabia, mas agora eu sei. Isso mostra interesse pelas escrituras, né? E é muito perigoso porque hoje a gente tem uma gama aí de informações de muita gente pregando, muita gente ensinando, outros querendo ensinar, né? É uma grande diferença. Uns pregando, outros pregando a cara, né? Outros, enfim, enganando. Então, se nós não nos. Se a gente se conformar a conhecer só aquilo que a gente conhece até aqui, é muito raso, né? Então, a gente pode ser enganado por esse tipo de mensagem que nos chega, e principalmente porque a tendência do indivíduo é ele ouvir alguém que já está em evidência, né? Que tem aí uma denominação famosa, né? Ou um trabalho musical gigante, né? Aquela coisa toda. E numa dessas aí, né, a gente viu tantos absurdos, né? Então, se você tem um domínio do conteúdo das escrituras, né, é claro que você vai buscar a conhecer as escrituras, né, que se faça com o coração em espírito de oração, né,
humilde. Então, quando nós temos esse domínio, esse conhecimento das Escrituras, primeiro que já atesta, né, o nosso comprometimento com Cristo, o nosso amor por Cristo, em saber das suas vontades, conhecer as vontades do nosso Senhor, né? Segundo, que mostra a obra do Espírito Santo, né, que está sendo feita em nossa vida, que é a santificação, e santificação se dá por intermédio da palavra de Deus, né? Afinal de contas, sem santidade ninguém verá Deus. E terceiro, porque a gente fica resguardado, né, de qualquer engano. Então, nós temos muitos textos citantes que são citados hoje de maneira isolada, né, e fogem bastante do contexto, né? Eu não sei se o Paulo deve sofrer com isso também, né? Muita gente às vezes cita, né, a própria filosofia, né? O nosso irmão Paulo deu uma excelente aula para nós, cita trechos de filósofos, né, para aplicar em determinados contextos que não tem nada a ver com aquilo que o filósofo estava defendendo, abordando, né, determinado assunto. A gente sofre com isso, né, Paulo? Estou vendo uma joinha aparecer aí, né? E aí você fala, meu, esse cara nem sabe o que está falando, né? Tá dando bola fora aí. Então, é importante, irmãos, porque o único instrumento, né, e suficiente instrumento que nós temos para conhecer o nosso Deus, para conhecer a sua vontade, para conhecer a nossa história, a história da criação e a história de Deus conosco é a Bíblia, né? Então, Jesus fala assim que aqueles que praticam a minha palavra, né? Estes são os verdadeiros discípulos. É como praticar se eu não a conheço, né, e nem tenho interesse nisso, né? E a falta de conhecimento das Escrituras também, elas trazem a deficiência na pregação, a deficiência no testemunho de vida, a deficiência no caráter, a deficiência no entendimento de corpo de Cristo, de comunhão, de serviço, a deficiência em compreender as aspirações ministeriais e os dons ministeriais que Deus derrama sobre a sua igreja. O sujeito não se encaixa, né? Fica meio aleatório dentro do corpo de Cristo, porque ele não conhece as Escrituras, né? Então, há uma necessidade urgencial, né, e para que a gente possa conhecer as Escrituras. Não dá para viver o cristianismo, né, bíblico sem o conhecimento das Escrituras, né? Por ela, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? A fé nos desperta a ouvir a Deus, né? Isso é muito importante, irmão. Então, independente da sua idade, não abra mão das Escrituras. Nós vimos aí as cartas de Pedro, carta de Tiago, aos Hebreus, nós vimos as cartas joaninas, né? Nós vimos a carta de Judas, né? Enfim, conhecemos aí tantas cartas importantes e com tantas doutrinas, né, combatendo os enganos, então que nós possamos apegar a isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero abrir aqui para ver se você tem algum pedido de oração, né? E a gente vai estar orando aqui. Para encerrar, quero lembrar que sábado nós temos o nosso evangelismo, hein? 2 horas da tarde lá na igreja. Eu ia até falar para os irmãos que vão para o evangelismo, quem tiver aquela camisa branca lá do secado, e põe ela. Quem não tiver, tenta ir com uma camisa branca ou mais clarinha, para a gente se identificar mais fácil, né? Como grupo, como equipe, tá junto, né? E já estejam orando por esse dia. Quem quiser aí pode entrar aí num jejum também, se consagrando, né? Eu creio que vai ser um tempo muito abençoado. Alguém aí tem algum pedido de oração? Orar pelo Sérgio, que tá doente. Legal. O Sérgio que está aí, não sei se ele está ainda na Ele tá com a gente aqui. aqui. Passou mal hoje com gastrite atacada lá, né? Vamos orar por ele aí. Mais pedido de oração?
Eu quero pedir oração, pastor, pro Gilberto, que é um dos meus amigos lá da escolinha lá, e ele tá com Covid. Eita, E ele já é um senhor, né? É bem senhor mesmo, então a gente tá orando por ele, apresentando. Gilberto? Chama Gilberto. Nossa, faz tempo que eu não ouvi esse nome. É, Gilberto Gilberto Cano Belo. Cano Belo. Vamos orar assim por certo, Gilberto. Mais É, o pedidos seu aí? Gilberto. É, o seu Gilberto e o seu Miguel, os dois são de lá da escolinha. Gilberto e Miguel. É. Beleza. Mais pedidos aí? Não? Tranquilo? Então tá ótimo. Então vamos fazer assim. O Davi tá aí na live? Né? Tô sim. Então, Davi, ora pro Gilberto e Miguel. Eu vou pedir aí o Duque, né? Orar pelo Sérgio. Vou pedir a Noemi orar pelo Gabriel, aquele Gabriel que nós fomos visitar ontem, né? Para que Deus liberte esse menino. Beleza. Né? Vou pedir a Cíntia, então, orar pelo evangelismo no sábado. Aí eu encerro orando por todos nós. Amém? Pode começar aí o primeiro que eu falei, que eu não lembro. Eu oro pelo Gilberto. Gilberto e Miguel. O Gilberto tá com Covid, o Miguel. O Miguel, ele fez um procedimento cirúrgico lá. Ok. Deus, queria pedir hoje aqui nesse classe A pela vida do Gilberto, que está com Covid, e do Miguel, que está por um procedimento, Senhor. Que o Senhor possa cuidar da saúde dos dois, que nada de mal venha acontecer com eles, que o Covid possa passar bem rápido e tranquilo, que não fique nenhuma sequela, e o Miguel não tenha nenhum problema desse procedimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço pela vida deles e que o Senhor cuide deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Também coloco a vida do nosso irmão Sérgio, ele que está com a gastrite atacada. Eu coloco a vida dele em tuas mãos, Pai. Ele que também tomou injeção. Que em nome de Jesus ele possa ter uma recuperação tranquila, Senhor, uma recuperação rápida, Senhor Pai, dessa gastrite, Senhor Pai, esteja cuidando da vida do teu filho, esteja, Senhor Pai, fortalecendo o seu espírito, Senhor Pai, que fortalecendo o seu físico também, em nome de Jesus, que ele continue firme, perseverando, orando, Senhor Pai, para que ele possa retornar, Senhor Pai, dessa gastrite, fortalecido e cada vez mais, Senhor Pai, alegre e melhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu oro pela vida do Gabriel, que está passando por esse momento de tormento, Pai, que o Senhor possa estar revelando suas forças, que o Senhor possa estar trazendo consolo do Teu Espírito Santo ao coração dele, que já passou por tantas coisas, e que ele possa, Senhor Jesus, ser tocado pelo Teu amor, reagir em nome de Jesus. Tira ele de todo esse tormento, todo espírito maligno dentro dele caia por terra em nome de Jesus. Que nada mais venha assolar a vida dele, Senhor Jesus, mas que Teu amor prevaleça sobre ele, né, Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, o evangelismo no sábado, e cada irmão, Senhor, que vai estar presente, Senhor, servindo ao Senhor nesse dia, Pai. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, Senhor, os guiá-los, Senhor, neste momento, Pai, esse momento de levar a Tua palavra, levar o Teu amor, meu Pai, às pessoas, meu Deus, e que a cada pessoa, Senhor, que receber o papelzinho, o sorvete, Senhor,
receber um sorriso, Senhor, um abraço, que eles venham ser trocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que eles venham, meu Pai, receber, Senhor, a Tua presença em suas vidas, meu Deus, e que eles venham ser tocados pela Tua presença, Senhor, e reconhecer, meu Deus, o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que vidas sejam tocadas, meu Pai, que vidas venham ser transformadas, Senhor, pelo Teu nome, Senhor, pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, todos que estarão presentes neste dia, Senhor, na ida, na volta, Senhor. Cobre-os com o Teu sangue e os livras de todo mal também, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa noite de ensino, de oração. Nos dedicamos, começamos ali na igreja hoje, Senhor, às 19 horas, e finalizamos com estudo e oração aqui também. Obrigado pela fidelidade dos meus irmãos, ó Deus, que têm sede do aprendizado das Escrituras. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que isso também possa ser contagiante, ó Deus, e que outros irmãos também, ó Deus, venham participar conosco. Pai querido, obrigado por este momento. Ó Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos que estão comigo neste momento aqui. Ó Deus, os afazeres que eles têm ainda essa semana. Ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando, ó Deus, o trabalho de suas mãos, abençoando os estudos, o relacionamento familiar. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, livra de toda a indução à tentação, Pai, em nome de Jesus. Livra, Senhor, das pessoas perversas, maliciosas, em nome de Jesus. Livre-os, ó Deus, das más conversações que corrompem os bons costumes. Em nome de Jesus, guarda o coração de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, e abençoe poderosamente seus lares e famílias aqui representadas, Pai. Eu quero me lembrar também, nós estamos aí nos aproximando do chá de mulheres que vai acontecer lá na igreja, que seja também um momento de evangelismo, da ação, da presença do Teu Espírito Santo ali, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Também fortalecendo as mulheres, ó Deus, o vínculo em comunhão, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, ó Deus, a vida de cada um de nós, ó Deus, e de toda a sua igreja. Ó Deus, coloca a nossa igreja, nossa comunidade local, Igreja Batista Casa Bíblica em suas mãos, pedindo que o Senhor cuide de cada irmão em especial, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, viu? Uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa é só chamar aí no zap, tá? Amém. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.